Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Um trabalho de cuidado e proteção das abelhas nativas sem ferrão é feito em um meliponário em Salto, no interior de São Paulo. O espaço é aberto à população e é um bom lugar para aprender sobre a importância de preservar esses polinizadores. Cuidado com o meio ambiente e a proteção das abelhas nativas são essenciais para a polinização e a manutenção do equilíbrio ecológico. Elas desempenham um papel vital na biodiversidade. Muitas vezes passam despercebidas em ações de remoção de árvores. Algumas são sacrificadas sem um destino adequado. Mas no Parque Rocha Motonê, em Salto, nós vamos encontrar um espaço dedicado ao resgate dessas abelhas. O espaço conta com 4 espécies brasileiras: a jataí, que é a mais conhecida, a mandaçaia, a iraí e a mirim. Essas espécies aqui, elas já ocorrem no estado de São Paulo. Então, no Brasil, são cerca de 300 espécies encontradas. No estado de São Paulo, são 54, mas aqui em Salto a gente está com 4. Aqui no meliponário, as abelhas sem ferrão são resgatadas principalmente de árvores já comprometidas. Trazidas para cá, elas são preservadas, já que a espécie está em extinção. Nossos biólogos vão com todo cuidado, pegam os enxames, pegam as colônias e colocam nas caixinhas. Então nós esperamos até que o sol se ponha para que elas fiquem mais calmas, entrem todas nas casinhas e trazemos elas para cá. As abelhas são alojadas em caixas de madeiras, local ideal para manter conforto térmico. Tem que estar numa temperatura de 30 graus. Essas abelhas, elas precisam principalmente de um ambiente que seja mais quente, né? Então precisa ter uma temperatura um pouquinho mais alta. Elas não gostam de frio, não se desenvolvem bem no frio. É um ambiente úmido também, mas não pode ser um sol direto, não pode ser ter perturbação, ter vento, chuva, né? Então precisam ficar abrigadas. Nesse tronco, nós vamos encontrar as abelhas da espécie jataí, a mais popular no país. Elas não possuem ferrão. As abelhas que estão aqui, todas as espécies não têm ferrão, elas não são agressivas. É um local muito legal para trazer as crianças, para perderem esse medo das abelhas, porque todas as abelhas são importantes para o ecossistema, principalmente as abelhas nativas sem ferrão, que são aqui do Brasil. O Alberto veio com a família conhecer o parque e aproveitou para mostrar aos netos que dá para ver de pertinho as abelhas. Eu fico muito encantado, primeiro por ter conhecido e ver tão pertinho da minha casa um espaço tão bonito. E a segunda coisa é poder explicar para eles que eles passam pertinho das abelhas ali, cerca de 1 palmo, 2 palmos, e não são todas que são bravas. A maioria dessas abelhas são extremamente dóceis, tranquilas, fácil da gente passar por perto e conviver. O espaço fica aberto para visitação de terça a domingo, das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde, com entrada gratuita. As escolas que se interessarem em visitar o espaço e que queiram uma explicação, um guia, podem agendar pelo site da prefeitura, que a gente vem e se disponibiliza a dar uma aulinha sobre elas. A banana da terra é uma das queridinhas na culinária mineira. Apesar de não ser a mais consumida no estado, uma família de Araguari tem apostado no cultivo da fruta há 2 gerações. Esta é uma das fazendas produtoras de banana da terra na região do Triângulo Mineiro. Chanco passou de pai para filho e se produz um dos frutos mais consumidos no Brasil e no mundo. A vida toda eu tenho ela na minha cozinha. Ela, para mim, é a melhor. Você tem várias maneiras de você fazer ela. É frita, é cozida, é assada, é farofa. Este é o Fábio, produtor e um apaixonado pela terra e pelo que faz. Daqui a pouco a gente volta pro campo, mas antes, vamos à feira, saber do povo como este alimento é aproveitado no dia a dia. Todo mundo gosta, né? Tanto fritinha no prato, todo mundo quer uma farofinha, uma banana frita, né? Toda semana eu compro. Minha neta adora banana da terra frita. Cada brasileiro come em média 25 quilos por ano. São mais de 465 mil hectares de áreas plantadas, de acordo
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Fábio acompanha o crescimento das plantas e dedica horas à produção nos 35 hectares. Herança de família. Essa banana, meu pai começou o cultivo dela, nem nascido eu era. Então, eu sempre trabalhei com ela. Existem mais de 1.000 tipos de bananas, divididos em 50 grupos de variedades com propriedades de cor, textura e sabor diferentes. A banana é a fruta mais popular do planeta. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, são mais de 150 milhões de toneladas produzidas por ano. De acordo com especialistas, a banana se adapta melhor ao clima tropical. Com a seca que atinge o Sudeste, os impactos são negativos na produção do Fábio. Nesse período de entre-safra, entre o verão e o inverno, mesmo com o sistema de irrigação, os cachos sentem diferença e a produção acaba caindo um pouco. Até tem um ditado, né? Bananeira que já deu cacho. Ela dá o cacho uma vez só. Então você corta ela o mais baixo possível, vem os filhotes dela, que tem em volta. Aqueles filhotes cresce e produz o cacho. E na hora de comercializar, o preço quase não muda, independente da demanda e da época do ano. Palavra de quem conhece bem a fruta, desde a produção até a venda. A banana terra, o preço dela é mais firme por motivo dela ser, vamos dizer assim, mais difícil na produção, produz menos. Aonde você tira, vamos dizer assim, num hectare que você tira 300 pratas, você vai tirar 80 terra. Então ela não produz, por mais que você trata do bananal, ela não produz igual a prata. A prática de cultivo sustentável é comum entre os agricultores que trabalham com a produção de banana. As técnicas incluem a rotação de culturas, controle biológico de praga e uso racional de insumo, promovendo uma agricultura mais saudável. Em Minas Gerais, a produção de banana da terra é realizada principalmente por pequenos e médios agricultores, que cultivam a fruta tanto para o consumo local quanto para a comercialização em mercados regionais. No Triângulo Mineiro, além das condições climáticas, existem outros fatores que favorecem o cultivo. Entre eles está a questão de adubação, nutrição do solo, a questão de irrigação e principalmente a questões climáticas. O produtor tem que ficar atento, porque ultimamente a gente está observando um calor excessivo e isso é prejudicial à produção. Da plantação, a colheita vai direto para o mercado do produtor na Ceasa, ponto conhecido por reunir produtores e comerciantes. O Fábio valoriza a relação que constrói com os compradores e acompanha as entregas pessoalmente. As entregas são feitas 2 vezes por semana. Em cada dia, Fábio leva cerca de 250 caixas e praticamente 90% já estão vendidas. Para o produtor, não existe nada mais gratificante do que ver a produção. Resultado de muito esforço sendo vendida e apreciada pelos consumidores. É muito gratificante a produção que a terra nos produz, que Deus nos deixou. Eu fico observando a quantidade de alimento e variedade que tem. Então vamos dizer assim, é um mistério de Deus, né? Todo mundo sabe que a paixão do goiano é o pequi e ter uma plantação no quintal de casa é um luxo, mas hoje isso é possível, viu? E além de ser um fruto delicioso e característico, o pequi representa uma excelente oportunidade de investimento para o produtor. Ter um pé de pequi no quintal de casa pode ser o sonho de muitos goianos. E se o piquizeiro ficasse assim, bem carregado na época da produção, aí era só alegria. Durante muito tempo, esse fruto era colhido somente no cerrado e em campos abertos. Um tipo de extrativismo. Agora, a realidade é outra. É possível comprar uma muda de pequi e cultivar na chácara, no quintal de casa. E para saber como é e quais são as variedades existentes no mercado, é que viemos a esse viveiro em Umas, que fica a 47 quilômetros de Goiânia. O local é enorme e produz vários tipos de mudas. Para se ter uma noção, são cerca de 4 milhões de mudas por ano. Só de pequi são 60 mil, 12 mil do pequi sem espinho e o restante do pequi goiano, aquele que a gente encontra no cerrado. Todo o trabalho da produção de pequi começa aqui no viveiro. Ô Murilo, como que é feito esse trabalho? Bom, aqui a gente está num canteiro de pequi gigante sem espinho. É um pequi de uma muda enxertada, certo? Ela é uma muda que vai produzir com média de 3 anos. Por ser uma muda enxertada, ela é uma muda que vai produzir mais rápido, que é uma muda seminal, certo? E é um produto que chegou no mercado e está tendo muita procura.
que é uma novidade, né? Esse piqui eu trouxe ele numa pescaria que eu vim do Xingu, do Rio Xingu. Junto aos índios eu descobri esse piqui sem espinho lá, nativo, e trouxe 300 mudas para iniciar o processo. Plantei aqui no viveiro aqui de Umas. E hoje a gente está com a produção da muda enxertada e temos também já florestas de piqui sem espinho, piqui gigante e também o piqui goiano. Olhando as imagens do alto, a gente não tem noção do que vamos encontrar. Parecem árvores não frutíferas, mas não são. Essas copas verdes são pequizeiros. De baixo, logo dá para entender que estamos aproximando da época da colheita desse fruto. Os pés estão carregados. Esse aqui, ó, é um piqui que a gente pegou agora. Ele é mais adocicado. Por quê? Sim, ele tem mais polpa e tem um sabor mais adocicado. Que já é o estilo do piqui do Mato Grosso mesmo. O piqui gigante, o piqui sem espinho, ele tudo tem o mesmo sabor. Ele parece mesmo... Ele tem tanta polpa que às vezes ele parece até uma manga. Esses pés foram plantados há 9 anos e agora que estão com a carga plena de produção. Atualmente, Murilo tem 1.500 pés de pequi, do comum goiano, com espinho, do grande, com e sem espinho. Essas plantas foram cultivadas em 25 hectares. O que chama a atenção é o tipo de terra que ele plantou as mudas. A gente está vendo aqui uma terra de cultura, como todo mundo fala. E piqui gosta mais de uma terra de cerrado. É uma prova que piqui também dá para adaptar em terra de cultura? Com certeza. Como eu disse, não é bom você fazer muita cobertura nele. Por ele ser uma árvore de madeira macia, aí pode você ver. A árvore pesou, desceram todas as galhas, o piqui pesou a árvore e ela deitou no chão. Então é uma árvore assim que se você botar muito adubo, ela tem muito risco de, com vento, com peso, ela quebrar. Então o piqui não tem muito segredo. Então, se o pequi pode ser cultivado em qualquer tipo de terra, é bom aprender um pouco sobre o método de plantio. E aqui na propriedade do Murilo, ele aproveita cada espaço da fazenda. Essa área aqui, por exemplo, tem milho plantado. Dá para fazer então a integração de cultura junto com o piqui, Murilo? Exato. Essa área aqui, desde o início, há 9 anos, quando eu comecei os piquis, os primeiros 300 pés que eu iniciei, eu já tirei ela da pecuária e foquei ela para o lado da agricultura. A gente está usando aqui hoje uma média de 100 metros quadrados por árvore, um espaçamento de 10 por 10. É um espaçamento que futuramente a árvore vai crescer bastante, então uma copa para uma copa não encostar na outra, de uma árvore encostar na outra. Então a média que a gente planta é isso. Esse espaçamento é o que tem adaptado melhor, rendendo uma boa produtividade. Mas aqui o Murilo também faz testes com distância menor entre os pés. A gente plantou o piqui aqui nesse talhão, no espaçamento 6 por 2. 2 de cada árvore, entre árvores, e 6 entre rua. Certo? Então a gente está fazendo um experimento para a gente ter mais volume de piqui num espaço menor e ficar mais prática a colheita. A gente já vai passar colhendo na linha, né? E em grande volume. Com tanta fartura assim, o Murilo está animado com o investimento em pequizeiros. A previsão para esse ano é colher em torno de 1.000 caixas de 22 quilos cada. Isso significa que a plantação dele deve render 22 mil quilos de piqui no mês de dezembro. Além de vender os frutos na casca para feirantes, supermercados e sacolões, ele também tem a opção de já comercializar o pequi descascado e embalado a vácuo. Com tanto piqui assim, é só comprar, congelar e ir degustando em receitas de dar água na boca. É inegável a importância da pesquisa para o desenvolvimento da agropecuária, seja com relação às plantas, aos animais ou à saúde humana. Quase tudo que a gente vê na prática hoje saiu de dentro de um laboratório. Agricultura e pecuária regenerativa, agricultura 4.0, baixo carbono, melhoramento genético, são muitos os termos que a gente fala ultimamente para entender um pouco quais são as pesquisas e o que tem de novidade acerca deles e também para melhorar a vida do produtor. A gente conversa agora com Alessandro Minho, que é chefe de pesquisa da Embrapa Pecuária Sudeste. Muito obrigada por receber a gente. Nada, o prazer é nosso. Nós trabalhamos com todos esses temas em diferentes níveis e estamos à disposição. Esses e muito mais, né? Hoje, quando a gente fala, por exemplo, das melhorias ou de como o produtor ele trabalha no campo, seja agricultura ou pecuária, né, especificamente, não se faz mais como antigamente, né? Hoje a gente tem a pesquisa em prol do desenvolvimento. Além
da lucratividade, a gente está preocupado com o ambiente, né, com a sanidade animal, com os cuidados com os próprios empregados, né, a saúde única, a saúde do proprietário, do animal, do ambiente. Então, tudo isso a gente relaciona para trazer a melhor qualidade de vida para os brasileiros e para a nossa pecuária e agricultura. Quando a gente fala hoje de melhoramento genético na pecuária, o que tem de novo ou o que isso beneficia depois para o consumidor final, por exemplo? Sim, a gente tem vários ganhos. No melhoramento genético, a gente trabalha tanto as características zootécnicas tradicionais, como o ganho de peso, a qualidade da carne, como outras não tradicionais, como o temperamento do animal. Então, um animal mais calmo, né? Ele produz menos compostos, né? Esse animal bravo, ele gasta menos tempo no manejo, tem menos risco com os funcionários, né? A gente também seleciona animais mais resistentes e resilientes aos parasitos, ou seja, ele pega menos carrapato, menos verme, menos mosca, ou apesar de ter uma infecção parasitária, uma infestação parasitária significativa, ele continua com o seu desempenho zootécnico e com isso você utiliza menos produtos químicos na produção. E é interessante quando a gente fala também de melhoramento genético, a gente está falando da origem do animal. E aí a gente também complementa com um conceito que hoje é muito falado do bem-estar animal, né? A partir do momento que você tem esse animal, seja confinado, seja a pasto, hoje é uma preocupação muito grande com o bem-estar animal também resultando, ou também pensando, visando numa boa qualidade da carne ou do leite. Sim, sempre para o produtor inserir esse conceito do bem-estar animal, a gente tem que atrelar isso ao ganho econômico. Então, um animal, se você separar machos para ir para o frigorífico, eles não vão montar, não vão brigar no caminho, então não vai ter perda de carcaça. Um animal mais calmo, ele ganha mais peso, ele perde menos peso no transporte. Um animal que foi criado com acesso à sombra, né, ele tem um maior ganho de peso, uma melhor qualidade do leite. Além disso, dessas qualidades zootécnicas, a gente também avalia a parte reprodutiva. Então, a qualidade do embrião de uma vaca que tem acesso à sombra, a qualidade do sêmen, né? O peso do bezerro a nascer, né? Uma qualidade, um bezerro criado com acesso à sombra. Então, a gente avalia tudo isso e repassa para os produtores. Quando a gente fala também de sanidade e reprodução animal, a gente fala de um ciclo todo, né? Sim, porque daí envolve as doenças reprodutivas, né, as doenças parasitárias, né, a qualidade do sêmen, o peso, né, dessa fêmea para entrar na reprodução. Então a gente tem desde esse trabalho de bem-estar, de sanidade, de diagnóstico de doença, até mesmo aplicativos como a roda da reprodução, que é disponibilizado para os produtores de leite. Eles têm um acesso então a esse planejamento de quando colocar essa novilha em reprodução, se ela atingir um peso mínimo, né, qual que é o tempo esperado para parir esse bezerro. Então a gente tem desde desse contato pessoal até disponibilização de aplicativos no próprio celular. Bom, e como relógio que a gente usa, também existem ferramentas para monitorar os passos, a quantidade de líquido que os animais ingerem também, tanto a pasto como em confinamento. Isso a gente começou nos trabalhos de bem-estar animal, mas eles também dão suporte principalmente aos trabalhos de mitigação de gás de efeito estufa. Então a gente pode utilizar brincos, ou bottom, ou colares nos animais. Então ele identifica o quanto esse animal andou durante o dia, se ele está se movimentando acima do esperado ou menos, quanto foi o acesso desse animal ao coxo, quanto ele se alimentou no coxo. A gente tem coxos automatizados que avaliam isso, o quanto ele ingeriu de água. Então, com isso, a gente consegue fazer todo o balanço energético e do carbono nesse sistema produtivo. Existe um mito, uma história de que o gado é o grande vilão do efeito estufa. Essa história é verdadeira? Qual é o papel dele nesse sentido? Esse mito é geralmente muito ligado, assim, os bovinos produzem gases de efeito estufa, né? Eliminam geralmente pela eructação, né? Que seria aquela produção no rumen, mas a gente tem muito viés. Do boi? Não, seria o arroto. Ah, o arroto do boi. Isso, porque vem do rumen direto. Então se a gente fala eructação, né? Então sai pela boca.
muito ligado a países da Europa que tem uma agricultura, uma pecuária subsidiada, então paga subsídio, então acho que é denegrir a imagem brasileira, principalmente vinculado aos gases de efeito estufa. Mas a gente tem sistemas produtivos, principalmente os sistemas integrados, né? Integração lavoura, pecuária, floresta, onde todo esse carbono do ciclo ele pode ir para o solo, na raiz, para o caule da árvore. Então esse manejo diferenciado ou suplementação na dieta para modelar essa população bacteriana, para produzir menor quantidade de gases de efeito estufa, então tudo é trabalhado na Embrapa, em diversas unidades da Embrapa e universidades brasileiras. Então tem muito estudo sendo feito diariamente que a gente nem imagina sobre diversas áreas. E aí quando a gente fala também de mudanças climáticas, que hoje é um assunto, né, muito importante a ser discutido, principalmente porque a gente vê que as mudanças, principalmente do ano de 2024, afetaram diretamente as produções, seja no campo, seja na roça, seja com os bovinos, enfim. Então, é muito importante que as pesquisas também acompanhem essas mudanças. Sim, a gente tem uma gama enorme de pesquisas, de áreas de pesquisa diferentes, porque a gente sabe que as expectativas, né, do clima é que se a gente tenha uma quantidade de chuva concentrada e um período maior de seca. Então a gente tem desde pesquisa da bactéria do solo, então esse microbioma do solo, bactérias que estão envolvidas com plantas resistentes à seca, esse estresse hídrico. A gente tem cultivares, né, de plantas que são mais resistentes ao estresse hídrico ou ao encharcamento, então, né, a área fica alagada por um certo período e ela não vai morrer com esse encharcamento. A gente tem os animais resistentes ao estresse térmico, né, tanto para a produção de carne quanto para a produção de leite. Pesquisas do microbioma dos animais, né, qual bactéria que está interagindo com o animal e pode ajudar nessa adaptação, né, das mudanças climáticas. Então a gente tem uma gama diversa de pesquisas em várias linhas para a gente tentar, depois no final, indicar processos agropecuários, né, para o produtor, tendo várias atividades juntas para ter uma produção mais sustentável. Você falou de produção sustentável. E aí como é que o ILPF pode, né, o sistema ILPF pode contribuir com isso? A integração lavoura, pecuária, floresta, a gente estuda desde o solo, né, esse enriquecimento do solo, que também está ligado à pecuária regenerativa. A agricultura regenerativa é pensar na qualidade do solo, na qualidade do animal. Então, quanto mais diversificado é o sistema produtivo, ele tem mais segurança de se manter e ter lucro, porque se você tem uma monocultura, você planta só soja, ou só café, ou só pecuária, você está mais suscetível a essas intempéries da mudança climática. Se você planta soja, planta milho, depois pode inserir o guandu, que a gente pode conversar mais para frente, né? Que é uma cultivar que a gente trabalha bastante. Depois a gente pode ter os animais ali, né, fazendo o ganho de peso, saindo dali, indo para um confinamento, fazer um acabamento de carcaça. Então, tudo isso você faz um sistema mais sustentável e principalmente no ILPF, tendo a sombra, porque a sombra é isso que vai dar a qualidade de vida para o animal, o bem-estar animal, do que a gente já conversou. Então ele vai ter uma maior produtividade, né, melhor qualidade de vida, melhor qualidade do embrião, então melhorando toda a cadeia produtiva. Então e é interessante quando a gente pensa nessas questões, porque elas podem, para quem é de fora, parecerem óbvias, mas é fruto de pesquisa. Pesquisa sai do laboratório e vai para o campo, para a prática, para provar os resultados. Sim, porque a gente tem que sair do empirismo. É óbvio que um animal que tem acesso à sombra, ele vai estar numa melhor qualidade do que um que está só no sol, mas não é o que é comum, né, no Brasil. Então a gente tem todas essas pesquisas para comprovar, publicar, né, fazer os documentos em Embrapa, fazer os artigos científicos para fortalecer essa cultura e para o produtor rural ir assimilando isso aos poucos, porque é difícil, né, você mudar uma cultura, né, que está enraizada há muito tempo. Então a gente também tem essa parte da conversa com os produtores. Você comentou sobre o guandu, feijão guandu. Por que ele é interessante? Por que ele é uma fonte de pesquisa?
Ele é fonte de pesquisa nossa já há algum tempo, né, com parcerias até da iniciativa privada. A gente até vai ter o lançamento de uma nova cultivar, o Guatã, porque a gente trabalha muito com um grande problema nacional que é a recuperação de pastagens degradadas. Né? Então ele pode ser utilizado junto com outras, a gente chama um mix, né, de sementes, ou em alguns casos isoladamente, porque ele pode melhorar essa fixação de nitrogênio no solo. A gente pode ter problemas de nematóides, que são vermes do solo, que pode atrapalhar, né, e diminuir a produtividade de uma cultura. Então você acaba aquela cultura, no intervalo você pode plantar o feijão guandu, né, você pode pôr ele em consórcio com as gramíneas, né, porque ele é uma leguminosa, então vai melhorar a qualidade da dieta do animal. Ele tem um período curto que o animal aproveita do guandu, mas nesse período ele também mitiga os gases de efeito estufa. Então, a gente tem um processo agropecuário que a gente indica a utilização do feijão guandu. Quando a gente fala de pecuária, a gente não fala só de produção de carne ou de leite, por exemplo, a gente também fala de saúde humana, né? Há pouco tempo foi liberada a implantação de um laboratório de diagnóstico de zoonose aqui na Pecuária Sudeste. O que isso tem a ver, o que isso vai trazer de benefícios também para o ser humano? Isso é outra linha de pesquisa, né, da nossa unidade. A gente vai implantar agora com uma emenda, a gente estava esperando ansiosos, né, agora a liberação das emendas, né, lá em Brasília, para a gente implantar isso. A gente aprovou projetos para diagnóstico de doenças de interesse tanto do ser humano quanto dos animais, né, são zoonoses, estão ligadas à saúde única, à saúde do animal, do homem e do ambiente, e a gente vai trabalhar com a febre maculosa, né, que é uma doença que tem essa influência, né? A capivara, né? A gente invadiu o ambiente da capivara, a capivara muito próxima dos homens, né? Da população. É uma doença que ficaria ali o carrapato, que seria dos equinos, está na capivara, aí a gente vai para o campo e tem contato com o carrapato, acaba pegando a febre maculosa, que ainda não é uma doença muito conhecida, com um diagnóstico difícil, porque o diagnóstico diferencial dela é complicado, porque você precisa tratar o doente rapidamente. E os sintomas são parecidos com dengue, com gripe, com, né, outras doenças comuns. E se você esperar aparecer o anticorpo, que a gente fala a resposta, né, da pessoa contra a doença, aí ela pode já ter se tornado grave ou até levar à morte. Então a gente precisa diagnosticar o agente infeccioso. Então a gente vai trabalhar com isso também aqui nos nossos laboratórios. Então quando a gente fala de rural, de agro, a gente está falando não só da comida, do alimento que chega, no caso, por exemplo, do leite, né, no caso da pecuária, mas também de saúde. Alessandro, eu agradeço muito a sua participação, ter nos recebido aqui nesse espaço tão gostoso. Eu que agradeço, estamos à disposição. E desejamos muitas e muitas mais pesquisas para resolver ou para antecipar problemas que a gente ainda nem sabe que podem acontecer, que é isso também que a pesquisa faz, né? Estamos à disposição, sim seja. Obrigada. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.